pessoa bonita! Eu sou a Elida, aqui da Amanita Crochê, e na nossa aula de hoje nós vamos crochetar juntas esse coelhinho aqui. Então, se você já gostou dessa peça, deixa o seu like. Se esse for o seu primeiro vídeo por aqui, já se inscreve e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo que eu postar por aqui. O tamanho desse coelhinho é aproximadamente 18 centímetros de altura, contando aqui da base até a pontinha da orelha. Eu fiz com o fio amigurumi soft e a agulha 2,5. Toda a lista de materiais que eu usei para fazê-lo vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então é só você clicar em Saiba Mais e conferir tudo que eu usei para fazer esse coelhinho aqui. Os olhinhos, eu usei olhinho oval, mas você pode substituir também pelo olhinho redondo. Tem a opção aqui embaixo na descrição, é que você possa fazer para presentear ou para vender bastante nessa Páscoa. Eu coloquei aqui na barriguinha dele um Kinder, mas você pode substituir por um ovo de Páscoa artesanal de 20 gramas. E aí você deve estar pensando, Elida, mas aí depois a criança retira o Kinder e aí fica o espaço vazio aqui na barriguinha do coelho. E pensando nisso, eu já fiz uma receita de um ovinho de amigurumi e vou deixar disponível lá no meu Instagram. Vou deixar o link da postagem aqui embaixo na descrição do vídeo também. E aí você pode crochetar esse ovinho para colocar depois quando retirar o ovinho de chocolate. E assim, o seu coelhinho vai ficar bonito para utilizar como um enfeite. É uma receita simples de ser executada, mais rapidinha também, porque essa é a proposta. Então, o tempo de produção média é de mais ou menos de 3 horas a 3 horas e meia. Dá também para você fazer com fio amigurumi 100% algodão, só que aí você vai ter que puxar um pouquinho a parte da abertura depois que estiver pronto para poder encaixar certinho o Kinder, porque como o fio amigurumi 100% algodão, ele é um pouquinho mais fino que o amigurumi soft e a gente utiliza uma agulha menor também, a tendência dele é ficar alguns centímetros menores. Então fica mais difícil colocar o Kinder, mas cabe também. Outra dica que eu dou para você é quando você for encaixar o ovinho de Páscoa ou o Kinder Ovo aqui na abertura da barriguinha, você coloca o seu Kinder na geladeira para ele ficar com o chocolate durinho, porque às vezes quando você vai manusear, ele pode perder o formato, caso o chocolate esteja mole, tá? Então se atente para isso. O pompom eu fiz com o fio amigurumi soft também, usei a forminha de pompom da Círculo. Dá pra fazer com o fio amigurumi tradicional também, só que ele fica com aspecto mais sequinho. Então eu recomendo ou o fio amigurumi soft ou algum outro fio que se assemelhe com lã. Lã molê, por exemplo, dá super certo para fazer pompom. Eu espero muito que você se divirta crochetando esse coelhinho e tenho certeza que vai fazer o maior sucesso aí na sua Páscoa. Eu mudei um pouquinho a dinâmica da aula e nós vamos fazendo cada peça e já vamos fazendo a costura para o nosso coelhinho ir ficando pronto. Então você pode acompanhar a aula, escutar o comando, pausar e crochetar junto comigo. Quando você terminar, não esquece de publicar uma foto bem bonita lá no Instagram e me marcar para eu acompanhar o seu trabalho também. E agora, prepare as suas agulhas e vamos lá para o passo a passo. Vamos usar o fio amigurumi soft, a cor é a 7062 e nós vamos utilizar também a agulha 2,5. Nós vamos começar a cabeça com um anel mágico e nós vamos colocar 6 pontos baixos dentro desse anel mágico. Então aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vamos puxar o fio e marcar aqui o último ponto dessa primeira carreira. Na próxima, nós vamos fazer 6 aumentos, ou seja, em cada pontinho de base, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Então aqui, no primeiro ponto, o primeiro aumento. No próximo ponto, o segundo aumento. Depois, o terceiro aumento. O quarto, o quinto e aqui por último, no último ponto, o sexto e último aumento. Ficamos ao todo aqui com 12 pontos baixos. O fiozinho do anel mágico, nós vamos puxar para fechar bem essa parte aqui do centro. Vamos marcar o último ponto e agora a gente vai começar a colocar pontos entre os aumentos.
Então, aqui a gente vai fazer um ponto baixo e no próximo ponto, um aumento. Então, vai ser uma sequência de um ponto baixo e um aumento, nós vamos repetir por toda a volta. E aí, nós vamos seguir as próximas carreiras, aumentando também até ficarmos com 4 pontos baixos entre os aumentos. Então, aqui vai ser um ponto baixo e um aumento, repete por toda a volta. Na próxima carreira, 2 pontos baixos e um aumento, repete por toda a volta. Na próxima, 3 pontos baixos e um aumento, repete por toda a volta. E por último, 4 pontos baixos e um aumento. Finalizadas aqui todas as nossas carreiras de aumento, então fizemos aqui um ponto baixo e um aumento, depois 2 pontos baixos entre os aumentos, depois 3 e aqui por último 4 pontos baixos entre os aumentos. Ao todo aqui, nós estamos com 36 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 5 carreirinhas de ponto sobre ponto com esses 36 pontos baixos. Então, aqui serão 5 carreiras sem aumentos, tá? É só carreirinha de ponto sobre ponto com 36 pontos baixos cada uma delas. Carreiras finalizadas, fizemos 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de ponto sobre ponto. Agora, nós vamos marcar aqui o nosso último ponto da 5ª carreira. E nós vamos fazer mais uma carreira de aumento. Essa parte aqui é onde nós vamos definir as bochechinhas. Então, nós vamos começar com 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. E agora aqui nós vamos fazer 6 aumentos seguidos. Então, aqui a gente vai fazer o primeiro aumento, no próximo, o segundo, depois o terceiro, o quarto, o quinto e, por último, o 6º aumento. Cada aumento são 2 pontos baixos em cada pontinho de base. Vai ficar uma parte assim. Aí, agora aqui a gente vai fazer ponto sobre ponto. Ao todo, 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Aí, do lado de cá, nós vamos repetir novamente 6 aumentos. Primeiro aumento, no próximo ponto, o segundo aumento, depois o terceiro, no próximo, o quarto, o quinto e aqui por último, o 6º e último aumento da carreira. Aí agora aqui a gente vai finalizar a nossa carreira com pontos sobre pontos. Então, só ponto baixo até finalizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e aqui por último, no último ponto, 8 pontos baixos. Ficamos aqui ao todo com 48 pontos baixos, porque a gente aumentou 12 pontos de uma vez só, né? Foram 6 aumentos de cada lado. Ó, e os aumentos, eles vão ficar assim nas laterais. Aí agora nós vamos fazer mais 5 carreiras de ponto sobre ponto. Então, aqui serão 5 carreiras com 48 pontos baixos cada uma delas. Carreiras finalizadas, fizemos aqui 5 carreiras de ponto sobre ponto. Estamos com uma pecinha assim. E agora a gente vai fazer uma carreira de diminuição, para marcar bem essa partezinha aqui das bochechas. E aí, essa carreira de diminuição vai ser basicamente o inverso dessa carreira de aumento. Então, nós vamos fazer 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Aí, aqui serão 6 diminuições. Então, a gente vai pegar a alcinha da frente do primeiro ponto, a alcinha da frente do segundo ponto, puxa o fio e fecha o ponto baixo. Então, essa foi a primeira diminuição. Aí, agora a gente repete 6 vezes. Segunda diminuição, terceira diminuição, quarta diminuição, quinta diminuição, sexta
e última diminuição. Ó, observe que a bochechinha aqui vai ficar bem marcada. Aí agora a gente faz 8 pontos baixos aqui no meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Aí agora, do lado de cá, nós vamos fazer 6 diminuições também. Então, aqui, a primeira diminuição, a alcinha da frente do primeiro ponto, a alcinha da frente do segundo ponto, segunda diminuição, depois, terceira diminuição, a próxima, quarta diminuição, quinta diminuição, e aqui, por último, a sexta e última diminuição da carreira. Outra bochechinha também bem marcada. Aí agora é só finalizar a carreira com pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui, no último ponto, 8 pontos baixos. Agora a gente vai dar uma pausa para a gente colocar os olhinhos antes da gente continuar. O olhinho que eu vou usar aqui é um olhinho oval com 9 milímetros. Se você não tiver, pode usar o redondo número 9 ou 10. Para colocar aqui os olhinhos, nós vamos virar, deixar as bochechinhas aqui para cima. E aqui a gente vai pegar como base a carreira de aumentos. Então, a gente vai colocar o olhinho na mesma carreira de aumentos. Ó, então, aqui estão os aumentos. Vou pular um ponto depois do aumento, ó, o último aumento é esse aqui. Vou colocar no intervalo do ponto seguinte. Então, vou colocar nessa abertura aqui, ó. Aqui tá a carreira de aumento, pulei um ponto e abri o próximo. Vou colocar o primeiro olhinho aqui nesse espaço. Do outro lado, para posicionar o outro olhinho, eu faço a mesma coisa. Identifica onde está o último aumento, ó. O aumento tá aqui, vou pular um ponto e abro bem do ladinho desse ponto que a gente pulou para colocar o segundo olhinho. Vai ficar assim. A ideia aqui é que o olhinho ele fique alinhado na parte interna das bochechinhas, desse jeitinho aqui. Aí agora é só colocar a trava, olhinhos fixados. Aí aqui também a gente pode derreter esse pino aqui para deixar um pouco mais seguro. Prontinho. Agora aqui a gente vai começar a colocar o enchimento e aí depois a gente continua acrescentando à medida que a gente for fechando aqui na parte de baixo para poder completar. Aí a quantidade de enchimento é aquele meio termo, nem muito para poder estufar os pontos, nem pouquinho demais para deixar o amigurumi murcho. Então você procura um meio termo para ficar bem bonito o nosso amigurumi. Ó, coloquei um pouquinho aqui. E aí, nós vamos fechar mais aqui na parte de baixo para poder ir completando esse enchimento. Aqui, na parte de baixo, nós só vamos fazer diminuições sucessivas. Então, são diminuições em todas as carreiras. A gente vai começar com 4 pontos baixos e uma diminuição, repetir por toda a volta. Na próxima, 3 pontos baixos e uma diminuição, depois 2 pontos baixos e uma diminuição, depois 1 ponto baixo e uma diminuição. Nós vamos começar com 4 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, uma diminuição, aí a gente repete por toda a volta. Na próxima carreira, serão 3 pontos baixos entre as diminuições, depois 2, depois 1. Então, eu vou fazer todas as carreiras de diminuição, lembrando de ir completando o enchimento à medida que a gente for fechando aqui essa parte de baixo. Finalizadas todas as nossas carreiras de diminuições, nós começamos aqui com 4 pontos baixos e uma diminuição, depois 3, depois 2 e aqui por último 1 ponto baixo entre as diminuições. Estamos ao todo aqui com 12 pontos baixos. Aí agora a gente vai fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto, porque aqui a gente já chegou na parte do pescoço do nosso coelhinho.
Então, aqui serão 2 carreiras de pontos sobre pontos com 12 pontos baixos. Finalizadas aqui as nossas 2 carreirinhas de ponto sobre ponto com 12 pontos baixos e ficamos com uma pecinha assim. Aí agora, sem cortar o fio, a gente já vai começar a fazer a parte do corpinho. A primeira carreira do corpinho aqui vai ser com aumentos. Nós vamos fazer 12 aumentos, ou seja, essa carreira todinha aqui vai ser de aumentos. Então, é um aumento em cada pontinho de base. Carreira finalizada, fizemos aqui 12 aumentos, ao todo ficamos com 24 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Então, ao todo serão 24 pontos baixos. Carreira finalizada, fizemos aqui ao todo 24 pontos baixos. Aqui agora é uma parte que a gente precisa prestar atenção, porque a abertura da barriguinha precisa ficar exatamente posicionada na parte da frente da cabeça do coelhinho. Então aqui a gente vai precisar começar a crochetar a partir da próxima carreira em carreiras de ida e volta. Então nós vamos fazer pontos baixos até chegar na lateralzinha aqui da cabeça e voltar crochetando pontos baixos até chegar na outra lateral da cabeça, para ficar um espacinho aqui na parte da frente. Então, a quantidade de pontos que eu te passar aqui pode variar. O que você precisa se atentar é para que essa abertura aqui fique certinho, alinhada com os olhinhos, com a parte da frente do rostinho. Então, vamos lá. Nós vamos fazer pontos baixos. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Ó, fiz aqui 9 pontos baixos, já cheguei aqui na lateralzinha. Se você observar, ó, tá aqui na lateral do rostinho. Então, ao todo meu aqui foram 9 pontos baixos. Aí, o que nós vamos fazer? Vou fazer aqui no 10º ponto, um ponto baixíssimo. Dessa forma. Aí, agora, a gente vai virar o nosso trabalho. E aqui a gente vai voltar com pontos baixos, pegando a partir desse ponto baixíssimo aqui. Então, no ponto baixíssimo que a gente acabou de fazer, a gente já faz o primeiro ponto baixo. Então, eu já viro, já entro com a agulha no ponto baixíssimo, puxo o fio. Aí aqui, pra virar, eu não fiz correntinha, tá? Por que que eu não fiz? Pra deixar o acabamento melhor. Então, eu só virei e já fiz o primeiro ponto. E aí, a gente segue fazendo pontos baixos. Aí, agora, a gente vai contornar tudo até chegar lá na outra lateral. Então, foram 2, agora 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí o marcador a gente tira e passa direto. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, fizemos aqui ao todo 18 pontos baixos. Então, a gente começou de cá, fizemos 9 primeiro, um ponto baixíssimo no 10º ponto, viramos o trabalho e voltamos fazendo 18 pontos baixos. Agora aqui, nós precisamos fazer toda essa parte de trás de modo que caiba o Kinder. Então, o que que a gente vai fazer? Carreiras em meio ponto alto aqui na parte de trás, de ida e volta, deixando esse espaço aqui em aberto, o suficiente para a gente conseguir cobrir toda essa parte aqui do Kinder. Eu vou começar aqui fazendo uma correntinha, porque agora a gente vai trabalhar em meio ponto alto, carreiras de ida e volta. E ao todo, cada carreira vai ter 18 meio ponto alto. Então, aqui fiz uma correntinha, nós vamos virar.
E aqui a gente começa a fazer logo no primeiro ponto. E aí a gente vai fazer meio ponto alto por toda a carreira, chega no final, uma correntinha vira, e assim vai até conseguir cobrir toda a parte de trás do Kinder. Eu vou fazer todas as minhas carreiras aqui, e aí eu já volto para falar para você quantas carreiras foram. Então, ao todo, serão 18 meio ponto alto na carreira. Então, para fazer o meio ponto alto, uma volta no fio, prende no pontinho de base, puxa o fio, ficamos com 3 alcinhas na agulha. Nós vamos fechar essas 3 alcinhas de uma vez só. Então, aqui, cheguei no final, vou fazer uma corrente, vou virar, e assim nós vamos continuar até o tamanho necessário. Finalizadas aqui as nossas carreiras, ao todo eu fiz 9 carreiras em meio ponto alto. Medindo aqui, já é suficiente para chegar aqui na base do Kinder. Aí agora a gente vai fazer o quê? Diminuições aqui na parte de baixo. Então, se nós temos 18 pontos ao todo, nós vamos fazer aqui um ponto baixo e uma diminuição, porque agora a gente vai voltar a crochetar com pontos baixos. Então, aqui a gente só vai virar o nosso trabalho. Logo no primeiro ponto, a gente vai fazer um ponto baixo. Então, aqui a gente vai fazer a viradinha sem correntinha, tá? Então, eu já virei direto, não fiz corrente. Então, eu fiz aqui um ponto baixo e aqui a diminuição vai ser diferente. Nós vamos pegar no primeiro ponto, puxar o fio, pegar no segundo ponto, puxar o fio de novo, ficar com 3 alcinhas na agulha. E aí, a gente fecha essas 3 alcinhas juntas. Todas as diminuições a gente vai fazer desse jeito. Por quê? Porque aqui a gente tem uma carreira de ida e volta. Se a gente diminuir só pegando as alcinhas da frente, vão ficar aparentes essas alcinhas de trás aqui soltas. Então, vai parecer que tá faltando ponto. Então, a gente precisa fazer as diminuições dessa maneira aqui. Aí, a gente vai repetir. Um ponto baixo, mais uma diminuição. Então, pega na base do primeiro ponto, puxa o fio, vai para o segundo ponto, puxa o fio de novo e fecha as 3 alcinhas de uma vez só. Então, essa é a segunda diminuição. Um ponto baixo, terceira diminuição. Um ponto baixo, quarta diminuição. Um ponto baixo, quinta diminuição, um ponto baixo e aqui por último a sexta e última diminuição da carreira. Pronto. Aí aqui a gente já começou a fechar essa partezinha aqui de baixo da base. Vamos continuar com pontos baixos. Aí agora nós vamos virar e nessa próxima carreira nós vamos fazer somente diminuições. Aí a gente faz a diminuição desse jeito que nós estamos fazendo, pegando em cada um dos pontos e fechando as 3 alcinhas juntas. Como são 12 pontos, nós vamos fazer 6 diminuições. Então, essa aqui é a segunda diminuição. No próximo, a terceira. Agora, a quarta. A quinta. E aqui, por último, a sexta e última diminuição. Essa última aqui é sempre a mais chatinha de fazer, mas a gente pega lá no último fiozinho, ó, sempre no último fiozinho, que aí a gente consegue fazer com tranquilidade. Então, fechou bem essa parte de baixo aqui. Aí nós vamos virar, aí aqui a gente vai fazer ponto sobre ponto. Então, serão 6 pontos baixos para dar uma uniformizada aqui. 1, 2, 3. Lembrando que eu virei aqui sem fazer correntinha, tá? 4, 5 e aqui no último ponto, 6 pontos baixos. Ó, já tá fechando aqui, formando a base para a gente encaixar o Kinder aqui na parte de dentro. Vamos ver como tá ficando? Aqui a gente consegue deixar ele bem encaixadinho aqui, vai ficar assim. Aí agora aqui, o que nós vamos fazer? Um ponto baixíssimo, aqui nessa beiradinha aqui, assim. Nós vamos virar e aqui agora a gente vai contornar com pontos baixos toda a volta. Pra quê? Pra uniformizar, pra gente conseguir deixar
essa lateralzinha aqui bem bonita. Então aqui, vou marcar da onde a gente tá saindo. Ó, então vou marcar bem aqui. E a gente vai fazer pontos baixos por toda a volta. Então aqui é um ponto para cada pontinho de base. E nas laterais, um ponto para cada carreira. Qual que é o objetivo dessa carreirinha aqui? Uniformizar essa lateral todinha. Então, a gente contorna tudo aqui com pontos baixos. Aqui na lateral, geralmente eu pego no meio, do meio ponto alto, e no próximo é o intervalo entre uma carreira e outra. Aí no próximo ponto, no meio do meio ponto alto, no próximo, o intervalo entre uma carreira e outra. E assim a gente vai fazendo até concluir toda essa lateral. Se você achar que tem muito ponto, aí você faz menos, tá? Você pode fazer, por exemplo, somente os pontos em cada meio ponto alto, para não ficar muito folgado depois. Carreirinha finalizada, tudo uniformizado. Aí agora a gente vai fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto para fechar um pouquinho mais essa parte de baixo. Aí aqui, ó, esses 6 pontos aqui na base, a gente vai fazer meio ponto alto. Então aqui, finalizamos, aí a gente faz meio ponto alto aqui na parte de baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, meio ponto alto. Em toda essa lateral aqui, a gente vai fazer pontos baixos. Aqui na parte de cima, ponto baixíssimo. Na outra lateral, ponto baixo para poder finalizar a nossa carreira. Então aqui a gente começou com 6 meio ponto alto. Agora a gente passa a fazer pontos baixos. Aí aqui nessa parte da frente, nós vamos fazer pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixíssimos. Só nessa partezinha aqui de cima, da frente, logo abaixo do pescoço. Na lateral, pontos baixos novamente. Chegamos aqui no final, vamos fazer pontos baixíssimos para poder fazer um ponto baixíssimo no caso aqui para poder finalizar. Então a quantidade total de pontos você não precisa se apegar tanto. O importante aqui é ter uma abertura legal para a gente conseguir encaixar certinho o Kinder aqui na parte de dentro. Aí agora aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar o fio para poder fazer o arremate com a agulha de tapeçaria. Aí aqui a gente precisa fazer esse arremate bem bonitinho, o mais uniforme possível, porque essa parte aqui ela vai ficar completamente exposta, né? Então a gente precisa se atentar e fazer com muito carinho para ficar bem legal. Então aqui, ó, eu vou pular um ponto, pulei esse pontinho aqui, fui pro próximo. E agora eu volto aqui exatamente no ponto baixíssimo com o fio para poder fazer como se fossem 2 alcinhas falsas aqui, ó, para fazer um falso ponto, para deixar essa parte aqui mais uniforme. Aí aqui agora a gente pode passar por baixo de alguns pontos, de vários pontos, para poder deixar esse fiozinho aqui bem firme e não correr o risco de sair depois. Aqui agora é só cortar. Base do corpinho do nosso coelho pronta. Olha só que bonitinho que tá ficando. Ai, esse formatinho aqui da cabeça, nossa, tá muito bonitinho. Ah, não, gente. Agora vamos para a próxima parte.
Nessa parte aqui, ficou aberto a base da cabeça. Então, se você quiser tampar essa parte aqui, você pode fazer uma pecinha com 6 pontos baixos no anel mágico, depois 6 aumentos, para ficar com 12 pontos e colar ou costurar aqui na parte de baixo do pescoço para tampar essa abertura e não ficar aparecendo o enchimento. Agora, vamos fazer o focinho do nosso coelhinho. Nós vamos começar com 6 pontos baixos no anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vamos puxar o fio e marcar aqui o último ponto. Na próxima carreira, nós vamos fazer 6 aumentos, ou seja, em cada pontinho de base, nós vamos fazer um aumento. Primeiro aumento. No próximo ponto, o segundo aumento, no próximo, o terceiro, o quarto aumento, o quinto aumento, e aqui onde está o marcador vai ser o nosso sexto e último aumento da carreira. Esse fiozinho aqui do meio a gente puxa para fechar bem o anel mágico, deixar ele bem fechadinho. E agora aqui a gente segue aumentando. Vamos fazer mais uma carreira de aumento, seguida de uma carreira de ponto sobre ponto. Então vai ser um ponto baixo e um aumento. Nós vamos repetir por toda a volta. Então aqui foi um ponto baixo, agora um aumento. Um ponto baixo, no próximo ponto, um aumento. E aí a gente repete por toda a volta. Ao todo aqui, serão 6 aumentos e nós vamos ficar com 18 pontos baixos. Aí, a próxima carreira vai ser de ponto sobre ponto. Vai ser com 18 pontos baixos. Ó, tô chegando aqui no final. Último aumento. Fechamos com 18 pontos. Aí, agora a gente faz mais uma carreira com ponto sobre ponto, com 18 pontos baixos. Chegamos aqui no final, vou pular um ponto, vou lá para o próximo, e aí a gente faz um ponto baixíssimo para poder uniformizar. Então, ficamos com uma pecinha assim. Vamos cortar, lembrando de deixar fio suficiente para a gente poder costurar com folga depois. Aí aqui, é só a gente dar esse nozinho. Focinho pronto. Agora que o nosso corpinho base já está pronto, nós vamos começar a fazer a montagem do focinho. Então, nós vamos pegar o focinho que a gente acabou de crochetar e nós vamos posicionar aqui na parte da frente, entre um olhinho e outro. Essa carreira de cima aqui, ela vai ficar rente a essa carreira do meio aqui, dos olhinhos. E aqui a gente vai fazer o quê? Alfinetar. E antes de finalizar a costura, a gente vai colocar todo o enchimento aqui no focinho, tá? Porque a gente vai precisar deixar ele bem cheio. Vou só alfinetar aqui, não coloquei enchimento ainda. Posiciona certinho para ver se ele fica, ó, posicionado certinho nas laterais aqui do olhinho. E aqui a gente vai começar a costurar. Para fazer a costura, nós vamos passar por baixo do pontinho da cabeça, lembrando sempre que a gente precisa manter essa marcação aqui do focinho para ele ficar com um formatinho bonito. Se a gente for pegando nos pontinhos longe demais, o focinho não vai ficar redondinho e não vai ficar certo na parte da frente da cabeça. Então aqui, passei o fio por baixo do pontinho da cabeça e aí nós vamos passar de dentro para fora no pontinho do focinho. Assim. Aí nós vamos de novo, entra com a agulha aonde está saindo o último fiozinho. Ó, caminha para o ponto seguinte, puxa o fio. A cada vez que a gente entrar e sair com a agulha, a gente puxa bem para o fiozinho da costura esconder dentro da peça. Aí a gente vem no próximo ponto, entra de dentro para fora do focinho e puxa o fio. Aí nós vamos de novo. Entra com a agulha no mesmo pontinho que saiu da última vez, passa por baixo do pontinho da cabeça, caminha para o próximo, puxa o fio.
Aí nós vamos passar agora no próximo pontinho do focinho, passando de dentro para fora do focinho. É isso que nós vamos repetir por toda a volta aqui do focinho até finalizar. Então, nós vamos costurar toda a volta. Aí, antes de finalizar, a gente para, coloca o enchimento e aí depois finaliza. Costura do focinho finalizada, ficou assim, olha só que bonito. Aí eu trouxe o fio para um pontinho aleatório do lado de cá. Nós vamos passar por baixo de um fiozinho do ponto, dar um nozinho e entrar com o fio logo do ladinho desse mesmo ponto e levar para um outro ponto aleatório, puxar, que aí ele fica escondidinho dentro da peça. Agora aqui é só cortar o fio. E agora nós vamos fazer a parte dos bordados para o nosso amigurumi já ir ficando pronto. Vou usar para bordar o fio Clea, que é o fio um pouquinho mais fininho. Esse aqui é na cor preta. Vou marcar aqui o local que vai ficar os bordadinhos, ó. Vai ser aqui. E nós vamos fazer um bordadinho bem legal. Nós vamos inserir a agulha aqui embaixo do focinho, num pontinho aleatório. Vou sair aqui no primeiro marcador. Ó, e aqui, só para você se situar, eu estou na primeira, entre a segunda e a terceira carreira. Posicionado no meio dos olhinhos. Então, aqui você observa para que o nariz fique bem centralizado no focinho. Então, eu vou sair com o fiozinho aqui na primeira marcação. Vou vir para o meio, aonde tá aqui o nosso anel mágico. Vou vir aqui para a parte do meio, nesses primeiros pontinhos aqui do anel mágico. Vou marcar assim o meio certinho. E aí eu já vou sair ali na outra marcação, para formar como se fosse um Vzinho. Então, eu saio aqui. Aí eu venho de lá para cá. Aí, o que você precisa se atentar aqui? Se o Vzinho vai ficar realmente centralizado no focinho, tá? Se não tiver, aí a gente vai precisar refazer. Ó, mas a ideia é que fique assim, olha só, bonitinho que já ficou. Aí, aqui, eu trouxe o fio aqui para baixo e a gente já traz ele aqui para a parte de cima. Então, eu venho aqui no Vzinho, no encontro do Vzinho do nariz, e aí eu já saio no pontinho que a gente entrou. O meu aqui deu um nozinho, deixa eu passar o fio aqui por dentro. E aí, resumindo, o bordado vai ficar assim, bem delicadinho, bem fácil e rapidinho de fazer. Aí agora aqui a gente só puxa todos os fios para deixar tudo bem justinho, dá um nó e esconde dentro da peça. Pronto, bordadinho do focinho finalizado com sucesso. Para dar um tchan, nós vamos fazer as sobrancelhas. Então, vou usar o mesmo fio preto, vou vir aqui no pontinho, na terceira carreira a partir do olho, ó. O olhinho tá terminando aqui, então 1, 2, 3 entre a terceira e a quarta carreira. E aí, a gente vai sair aqui, ó, bem rente na direção do olhinho, dessa forma. Aí, nós vamos trazer o fiozinho 2 pontinhos para a lateral. E aí, nós vamos pegar na carreira de baixo. Então, ele tá saindo aqui na carreira de cima. A gente vai vir 2 pontos para a lateral e nós vamos pegar no intervalo da carreira de baixo. Vai ficar assim. Aí, nós vamos lá para o outro lado,
na mesma marcação e fazer a sobrancelha também. Ó, que bonitinho! Ai, o fiozinho assim mais fino fica super delicado. E aqui a mesma coisa, sair aqui, vamos caminhar 2 pontinhos. Aí aqui, ó, tem um pulinho do gato. Se você observar, você vai ver que eu peguei aqui no meio do ponto, ó. Tá vendo? Pra dar mais ou menos certinho a direção do olho. Então, peguei aqui no meio do ponto, vou caminhar 2 pontos e vou pegar na base, pegando no meio do ponto também. Por que que eu faço isso? Para ficar o mais centralizado possível, porque como a gente trabalha em carreiras em aspiral, geralmente não dá certo a gente fazer as sobrancelhas do mesmo jeito nos 2 lados. Então, a gente pega de um ladinho assim, ó, no meio do ponto, para dar certo com o outro lado e ficar o mais certinho possível, tá? Mas isso é só uma questão de observação, tá? Você observa e vê a melhor forma de fazer, mas fica aí a dica para você, caso não dê certo a marcação, você pode pegar no meio do ponto, que você consegue um efeito mais similar. Ficou assim as sobrancelhas. Aí aqui agora é só dar um nozinho e esconder dentro da peça. Agora, para dar aquele tchanzinho aqui na parte do olhinho, nós vamos colocar um fiozinho branco. Separei aqui um fio amigurumi mesmo. Esse aqui não vai ser fio mais fino. E nós vamos pegar num pontinho aleatório, pegar aqui do ladinho do olho, bem do ladinho, deixar o fio aqui pra gente poder arrematar. E aí nós vamos trazer para a base desse olhinho, para contornar a lateral desse olho. Aí nós já vamos lá pro outro lado. Vou sair aqui num pontinho aleatório do lado de cá, para ficar mais fácil de contornar o outro olhinho. E aqui é só puxar com amor, carinho e dedicação e ajeitar certinho para ficar esse contorninho super fofo aqui nos olhinhos. Do outro lado, a mesma coisa. Então, nós vamos vir aqui, pegar na parte de cima do olhinho, bem na lateral de cima, num pontinho bem rente ao olhinho e levar o fio lá para a parte de baixo. Aí aqui a gente já pode sair no pontinho aleatório que a gente entrou lá do outro lado. Então aqui a gente entra com o fiozinho na lateral do olho e aí a gente já sai lá no pontinho aleatório do outro lado. Aí aqui agora é só puxar. Ajeita para ele ficar certinho. Vai ficar assim. Aí agora é só dar o nozinho e esconder dentro da peça. Pessoa bonita, tá gostando de crochetar o nosso coelhinho? Tá ficando muito fofo, né? E me diz uma coisa, já se inscreveu no canal? Ainda não? Então se inscreve, pessoa bonita, que tem muitos tutoriais bacanas para você acompanhar e crochetar muito amigurumi bonito junto comigo. Ah, e aproveita, deixa seu like também, e assim você ajuda esse vídeo a atingir mais pessoas bonitas. Muito obrigada e vamos continuar a crochetar o nosso coelhinho. Agora, nós vamos fazer as orelhinhas do nosso coelho. Nós vamos começar com 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Então aqui, vamos fazer o nosso anel mágico e dentro dele, colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vamos puxar o fio e marcar aqui o último ponto. Na próxima carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, em cada pontinho de base, nós vamos fazer um aumento. Então, aqui no primeiro ponto, o primeiro aumento. No segundo ponto, o nosso segundo aumento. Depois, o terceiro aumento, o quarto aumento, o quinto aumento e aqui por último, no nosso último ponto onde está o marcador,
é o nosso sexto e último aumento. Esse fiozinho aqui do meio, a gente vai puxar para fechar essa abertura aqui do anel mágico, deixar bem fechadinho essa primeira carreirinha aqui no centro. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira, só que de ponto sobre ponto. Então, aqui a gente vai fazer 12 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, aqui no último ponto, 12 pontos baixos. Vamos virar o nosso trabalho aqui para o lado certo. E agora a gente vai fazer uma carreira de aumento. Aqui a gente vai fazer uma sequência de 2 carreiras. Nós vamos fazer uma carreira de aumento e uma carreira de ponto sobre ponto. Então, aqui vai ser um ponto baixo, no próximo ponto aqui, um aumento. Então, vai ser um ponto baixo e um aumento, e nós vamos repetir por toda a volta. Quando a gente finalizar essa carreira, nós vamos fazer mais uma de ponto sobre ponto. Então, aqui, um ponto baixo, um aumento, repete, e depois que acabar essa carreira, ponto sobre ponto. Finalizadas aqui as nossas 2 carreiras, fizemos uma carreira com um ponto baixo e um aumento, repetimos por toda a volta, fechamos com 18 pontos baixos e fizemos aqui também uma carreira de ponto sobre ponto com 18 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira com aumentos. Vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento, 1, 2, um aumento, repetir por toda a volta. Depois dessa carreira aqui, nós vamos ficar com 24 pontos baixos. Nós vamos fazer 5 carreiras de ponto sobre ponto. Então, aqui ao todo serão 6 carreiras. Essa daqui com um aumento, 2 pontos baixos e um aumento, a gente repete por toda a volta, finaliza a carreira com 24. E logo em seguida, faremos 5 carreiras de ponto sobre ponto, com 24 pontos baixos cada carreira. Carreiras finalizadas, fizemos uma carreira de aumento com 2 pontos baixos e um aumento, e depois mais 5 carreiras de ponto sobre ponto com 24 pontos baixos. Agora vamos colocar aqui o marcador no último ponto e continuar. Agora aqui a gente vai fazer diminuições. A primeira carreira de diminuição que nós vamos fazer é com 2 pontos baixos e uma diminuição. E aqui vai ser uma sequência de 2 carreiras. 2 pontos baixos e uma diminuição, e depois dela, uma carreira de ponto sobre ponto. Então, faremos 1, 2 pontos baixos e uma diminuição. Vamos pegar a alcinha da frente do primeiro ponto, a alcinha da frente do segundo ponto, puxa o fio e faz o ponto baixo. Então, essa é a nossa diminuição. Vamos repetir esses 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Finalizar com 18 pontos e em seguida fazer uma carreira de ponto sobre ponto com esses 18 pontos baixos. Carreiras finalizadas, fizemos aqui 2 pontos baixos e uma diminuição, seguido de uma carreira de ponto sobre ponto. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira de diminuição e depois 2 carreirinhas de ponto sobre ponto. Então, a sequência aqui agora serão 3 carreiras. A carreira de diminuição vai ser com um ponto baixo e uma diminuição. Então, a gente faz a diminuição do mesmo jeito que nós fizemos na carreira anterior. Um ponto baixo, uma diminuição. Repete por toda a volta. Nós vamos ficar com 12 pontos baixos. E aí, depois dessa carreira de diminuição, nós faremos 2 carreiras de ponto sobre ponto com 12 pontos baixos. Chegamos aqui no final, fizemos uma carreira com um ponto baixo e uma diminuição, repetimos por toda a volta, ficamos com 12 pontos baixos e fizemos aqui 2 carreiras de ponto sobre ponto com esses 12 pontos baixos. Vamos fazer um ponto baixíssimo para poder finalizar essa nossa orelhinha. Vou tirar o marcador. E aqui a gente vai cortar deixando um pouquinho de fio para a gente costurar depois. Primeira orelhinha tá pronta, vou só dar esse nozinho aqui. Vai ficar assim, a gente dobra ao meio para ela ficar fundinha aqui na parte do centro. E agora é só repetir e fazer mais uma orelhinha igualzinha a essa daqui. Orelhinhas finalizadas ficaram assim. Ai, que bonitinho! Agora, nós vamos costurar
as orelhas. Nós vamos posicionar as orelhinhas na terceira carreira. Então, a gente conta a carreirinha do anel mágico como primeira carreira, segunda em cima da terceira. Aí, a gente vai posicionar bem do ladinho do anel mágico. E aqui, ó, a gente vai colocar 3 pontos a partir da sobrancelha. 1, 2, 3 pontinhos. Ó, ela tá na reta do terceiro ponto. E aqui do outro lado a mesma coisa. 1, 2, 3 na reta do terceiro ponto. O que a gente precisa observar? A distância da orelha até o olhinho, para ver se elas estão iguais dos dois lados. Então, eu gosto de olhar assim, ó, na parte de cima e observar essas duas laterais aqui, ó, para ver se estão mais ou menos do mesmo tamanho. 2 dedinhos de cá, 2 dedinhos do outro lado. Então, a partir disso, a gente começa a fazer a costura. Lembrando de sempre acompanhar a marcação. Nós vamos passar o fio por baixo do pontinho da cabeça, atravessando de um lado para o outro. Então, aqui por baixo do pontinho da cabeça. Puxa o fio. Aí, agora a gente vai atravessar a orelhinha de fora a fora, o primeiro pontinho da orelhinha, ó, atravessa de fora a fora, puxa o fio. Vou tirar esse primeiro alfinete aqui. Aí, agora a gente volta para a parte de trás, passando por baixo do pontinho da cabeça de novo. Então, a gente passa por baixo do ponto da cabeça, vai lá para a parte de trás. Sai bem rente a orelhinha. Puxa o fio. Aí, volta por dentro do pontinho da orelha de novo. O próximo pontinho da orelha. Assim, atravessando de um lado para o outro. E assim a gente faz até percorrer todos os pontos. Ó, eu entro embaixo do pontinho da cabeça, vou para o próximo ponto, já saindo lá na parte de trás. E assim a gente faz até terminar todos os pontinhos da orelha. Então, a gente passa um por um, fixa todos. E aí, assim que eu terminar essa orelha aqui, eu vou sair com esse fio num ponto aleatório, aqui na parte de trás da cabeça, vou deixar ele em espera, vou costurar a segunda orelha para eu trazer o outro fio para cá também para amarrar os dois. Então, eu faço a costura da primeira orelhinha, e em seguida eu já faço a costura da segunda orelhinha também. Primeira orelhinha costurada, ficou assim. Deixa esse fiozinho aqui em espera e costura a outra do mesmo jeito, trazendo o fiozinho pra cá. E aí, a hora que terminar, a gente amarra e esconde esse fio aqui dentro da peça. Segunda orelhinha costurada, trouxe os dois fiozinhos aqui para a parte de trás e aqui agora a gente só vai dar um nozinho e esconder o fio dentro da peça. Olha só que bonito que tá ficando o nosso coelhinho. Ai, que gracinha! As orelhinhas ficaram muito bonitas. Vamos fazer o pezinho do nosso coelho. E nós vamos começar com correntinhas, porque nós vamos trabalhar o pezinho com o crochê oval. Então, nós vamos fazer o nó corrediço. Eu faço desta forma. E agora, a gente continua fazendo correntinhas. Serão 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Vamos voltar na segunda correntinha e fazer 5 pontos baixos seguidos. Então, a gente vai pular a primeira, vamos voltar aqui na segunda correntinha e nós vamos fazer 5 pontos baixos seguidos, um para cada correntinha de base. Então, esse aqui foi o primeiro. Na próxima correntinha, 2, 3, 4, 5.
Aí sobrou a última corrente. Nós vamos fazer aqui, para virar, 3 pontos baixos. Então, aqui serão 1, 2, 3 pontos baixos na mesma correntinha de base. Agora, sobraram o outro lado das correntinhas aqui. Nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. Então, aqui, nessa primeira alcinha do outro lado, nós vamos fazer o primeiro ponto baixo. E aí, a gente já aproveita para crochetar em cima do fiozinho do começo, para poder fazer o acabamento. Então, foi um ponto baixo, na próxima correntinha, o segundo, depois o terceiro e aqui o quarto. Aí, sobrou a última alcinha livre. Nessa última alcinha, nós vamos fazer um aumento. Ó, então, aqui, 2 pontos baixos nessa mesma alcinha de base para poder finalizar a carreira. Ficamos com uma pecinha assim. Vamos marcar aqui o último ponto. E agora aqui, nós vamos fazer 4 carreiras de ponto sobre ponto. Ao todo aqui, nós ficamos com 14 pontos baixos. Então, a gente começa aqui, ó, no primeiro ponto da próxima carreira. E nós vamos fazer 4 carreiras com 14 pontos baixos, cada uma delas. Aí aqui, o único cuidado que a gente precisa ter é para virar o crochêzinho para o lado certo, porque quando a gente faz essa segunda carreira aqui, a tendência dele é ficar virado com o avesso para fora. Aí é só a gente desvirar e continuar a fazer as outras carreirinhas até inteirar um total de 4 carreiras com 14 pontos baixos, cada uma delas. Ó, então aqui, tô terminando a primeira, cheguei aqui, vou tirar o marcador, fazer o último ponto baixo dessa carreira aqui. Aí, ó, ele fica viradinho assim. Aí, a gente dá uma desvirada nele, coloca pro lado certo. Aí, aqui, a gente pega essa alcinha do lado de fora e marca, que aí não precisa a gente ficar tirando o marcador. Então, aqui é o nosso último ponto da primeira carreira dessa sequência de 4 carreiras. E agora é só crochetar mais 3 para inteirar as 4 de ponto sobre ponto. 4 carreiras de ponto sobre ponto finalizadas. Vamos marcar aqui o último ponto. E agora aqui, nós vamos fazer uma sequência de 3 carreiras com diminuições. A primeira vai ser 5 pontos baixos e uma diminuição. E nós vamos repetir 2 vezes. Então, nós vamos começar aqui. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. E aqui nós vamos fazer uma diminuição. Alcinha da frente do primeiro ponto, alcinha da frente do segundo ponto, puxa o fio e faz o ponto baixo. Aí agora a gente repete mais 5 pontos baixos e finaliza com uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Chegando aqui no final, mais uma diminuição. Então, foram 5 pontos baixos e uma diminuição e a gente repetiu 2 vezes, de modo que as diminuições elas ficaram na lateral do pezinho. Então, tem uma diminuição em cada uma das laterais. Aí, agora, nós vamos para a próxima carreira. Nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. E aí, a gente repete 2 vezes. 1, 2, 3, 4 pontos baixos, uma diminuição. Aí, novamente, 4 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Aí, aqui nos 2 últimos pontos, a segunda diminuição. Vamos para mais uma carreirinha, que é a nossa última carreira aqui do pezinho, com 3 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3 pontos baixos, uma diminuição. Aí a gente repete para poder finalizar. 1, 2, 3 pontos baixos. Vou tirar o marcador e fazer a diminuição nos 2 últimos pontos. Esse aqui vai ser um pezinho
que a gente não vai colocar enchimento, ele vai ser um pezinho assim mesmo, chapado, sem ficar volumoso na parte de dentro. Então, a gente só vai dobrar. Aí, aqui, vou fazer um ponto baixíssimo para poder uniformizar. E nós vamos cortar, deixando o fio um pouquinho mais longo, que a gente já vai usar para fazer o anel mágico falso, para fechar aqui essa parte de baixo do pezinho. E também para costurar lá na lateral do corpo. Com a agulha de tapeçaria, nós vamos passar o fio no formato de zigue-zague, ou vai e volta, pegando somente a alcinha da frente de cada ponto. Desta forma. E aí, quando a gente passar em todos os pontos, nós vamos puxar para fechar essa parte de baixo aqui do pezinho. Finalizando, aí agora a gente puxa com cuidado para não arrebentar o fio. E agora aqui nós vamos inserir a agulha exatamente no centro do anel mágico e trazer o fiozinho aqui para a parte de trás. Vou colocar na primeira, segunda, entre a terceira e a quarta carreira e já vou deixar ele aqui, porque é o que nós vamos usar para poder costurar e emendar esse pezinho lá no corpo depois. Ó, então puxa bem para dar o acabamento aqui na parte de baixo. E a base do primeiro pezinho tá pronto. Agora é só fazer mais um igualzinho a esse daqui. Finalizadas aqui os dois pezinhos, vamos costurar os pezinhos aqui na base das laterais do corpinho. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos precisar colocar aqui o nosso Kinder, pra gente ter uma noção de como que vai ficar exatamente o pezinho aqui e posicionar ele de um jeito que fique bem legal. Aí, aqui, os pezinhos, eles vão ficar bem na lateral aqui da parte de baixo, ó. Aqui assim. De modo que quando a gente colocar ele sentadinho, os pezinhos vão ficar para a lateral. Vai ser bem aqui, deixa eu alfinetar. Aí aqui a gente vai ter que organizar no olhômetro mesmo, tá? Então você vai colocar ele aí, vai medir, ó, para poder ficar com esse efeito aqui. Deixa eu chegar bem pertinho, que aí você vê onde tá ficando o meu. Então mais ou menos uns 3 dedinhos de distância entre um pezinho e outro para a lateral, de modo que quando a gente colocar ele sentadinho, ele vai ficar com os pezinhos bem rente à lateral. Então, vai ser aqui, vou tirar o Kinder. E aqui agora, basicamente, a gente vai prender o pezinho aqui na lateral do corpinho. Então, a gente vai trazer esse fio que a gente deixou, eu vou trazer ele aqui para a base, para ficar mais fácil da gente fazer essa costura. Trouxe o fiozinho para cá. E aqui a gente prende na base do corpinho. E aí, a gente passa o fiozinho dentro do pé. Primeiro o fiozinho tem que engarranchar em todas as pontas, né, do alfinete, antes de percorrer o caminho necessário. Ó, e aqui é a mesma coisa, a gente vai passando e prendendo no pontinho do pé. Aí a gente prende alguns pontos até a gente verificar que tá firme. Que aí o pezinho, ele vai ficar aqui na lateral, assim. Então, a gente prende de uma forma que ele já fique na posição que ele tem que ficar. Então, aqui, por exemplo, ele tem que ficar na diagonal, né? Então, a gente já vai prendendo ele aqui, ó, na parte de baixo, de modo que ele fique já na diagonal. Eu vou colocar ele aqui e aí a gente vai prendendo com os pontinhos aqui na parte de trás. Aqui a gente já consegue esse efeito para ele ficar na diagonal. Pronto, aí aqui agora vou fazer o último pontinho. Vou trazer aqui para dentro do pezinho. Vou dar um nó, pegando a alcinha de fora de um dos pontos do pezinho, assim. Aí aqui eu entro com o fio e saio ali na parte de baixo num pontinho aleatório. Puxo. E o nozinho fica dentro da peça. Aí aqui a gente corta. Se ficar alguma pontinha, a gente joga pra dentro e tá pronto. O primeiro pezinho tá costurado, bem bonitinho. Agora é só repetir a mesma coisa do outro lado com o outro pezinho, se atentando para ele ficar bem certinho na diagonal também.
Finalizado aqui a costura do segundo pezinho e eles ficaram assim, presos nas laterais do corpinho. Aí quando a gente coloca o Kinder, vai ficar com esse efeito aqui. Ai, que bonito! Vamos fazer os bracinhos. E os bracinhos, eles são bem simples. Nós vamos fazer 6 pontos baixos no anel mágico. Então, aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vamos puxar o fio, marcar aqui o último ponto. E agora aqui, nós vamos fazer 10 carreiras de ponto sobre ponto com 6 pontos baixos. Então, aqui, ó, na segunda carreira, a gente faz ponto sobre ponto e segue fazendo 10 carreiras de ponto sobre ponto. Então, o braço, ele vai ser basicamente um tubinho com 10 carreiras de 6 pontos baixos. Então, aqui, essa é a primeira carreira. Aí, ele fica virado pro ladinho contrário, virado do avesso. Aí, a gente usa a pontinha da tesoura para poder desvirar, deixar ele pro lado certinho. Vou marcar aqui essa alcinha da frente do último ponto da primeira das 10 carreiras que a gente precisa fazer. Aí, a partir daqui, nós vamos puxar esse fiozinho aqui do anel mágico para fechar bem essa parte aqui do centro. E agora aqui é só crochetar todas as carreiras até inteirar um total de 10, sem aumentos, tá? Todas com 6 pontos baixos. Finalizadas aqui as nossas 10 carreiras de ponto sobre ponto, ficou uma pecinha assim. Vamos fazer um ponto baixíssimo para uniformizar aqui o último ponto e deixar fio um pouquinho maior, suficiente para a gente poder costurar depois. Tiramos o marcador, aqui a gente dá aquele nozinho para poder não desmanchar. E agora a gente crocheta um outro bracinho igualzinho a esse aqui. Bracinhos finalizados ficaram assim. Aí os bracinhos, ó, eles serão colocados aqui na lateral do corpo. Aí a gente vai precisar pegar mais ou menos o mesmo alinhamento da orelha. O mesmo alinhamento da orelha. Nesse alinhamento aqui, ó, da altura dessa aberturinha aqui, na mesma carreira. Aí fica fácil da gente organizar e colocar no mesmo lugar. Em cima da terceira carreira. 1, 2, em cima da terceira carreira, a partir da lateral do corpinho. Aí aqui a gente vai costurar ele na diagonal, né? Para ele ficar assim, ó, viradinho para frente. Aí aqui a gente vai costurar do mesmo jeito que a gente costurou a orelha, atravessando o bracinho todo de um lado para o outro. Eu coloquei aqui a agulha de tapeçaria. Então, a gente posiciona o bracinho aqui aonde ele deve ficar, nessa altura de carreira aqui da abertura, com o mesmo alinhamento da orelhinha. Aí aqui, o que a gente vai fazer? Vou trazer o fiozinho aqui para a lateral do braço. Ai, não acredito. E deu um nozinho aqui. Deixa eu desfazer esse nó. Pronto. Aí agora aqui, nós vamos passar embaixo do pontinho do corpo. E aí, nós vamos passar a agulha de fora a fora no bracinho. Assim. E aí, a gente faz isso de novo. Passa embaixo do pontinho do corpo. Vem aqui e atravessa de fora a fora todos os pontinhos do braço. Puxa. Lembra de puxar bem pro pontinho da costura entrar bem dentro dos pontos do amigurumi e ficar bem disfarçado. E aí, a gente repete até passar por todos os pontinhos do braço. E a gente deixar uma costura bem uniforme e bem presa. Aí, aqui, a gente vai sair na parte de dentro do bracinho. E nós vamos prender esse bracinho meio dobradinho, assim, ó, aqui na lateral do corpo. Eu tô com o fiozinho aqui
E aí a gente vai trazer esse bracinho pra cá e prender ele na lateralzinha aqui do corpo. Então mede certinho para ele ficar grudadinho aqui, para não ficar abrindo tanto o bracinho. Então eu vou dar 2 pontinhos. Ó, que aí ele vai ficar preso aqui na lateral, dessa forma. E agora eu volto com o ponto para dentro do bracinho para a gente poder arrematar. Vou arrematar nessa parte de dentro do bracinho. Passo o fiozinho por um dos fiozinhos. Por um dos pontos, aliás, aqui do braço, dou um nozinho e escondo dentro do bracinho. Corto o fio. Pronto. Primeiro bracinho costuradinho com sucesso. Aí agora a gente precisa costurar o mesmo do outro lado e a gente precisa ficar muito atenta com a marcação para não ficar diferente, para os bracinhos não ficarem em alturas diferentes um do outro, tá? Então aqui a mesma direção aqui dessa abertura, pegando o mesmo alinhamento da orelha, do mesmo jeito que nós fizemos do outro lado. Costura do bracinho finalizada. Ficamos com um coelhinho assim. Ai, todo maravilhoso. Aí agora vamos colocar aqui o blush para dar um tchan. Então, vou usar um pincelzinho, ó, bem fininho. Esse aqui da Macrylan é o F07. Ele é bem redondinho assim. E vou usar blush de maquiagem mesmo. Então eu vou pegar um pouquinho e aqui a gente vai vir na bochechinha, logo embaixo dos olhos, e colocar o blushzinho aqui e dar uma esfumada. Do outro lado, a mesma coisa. Aí aqui, para dar um tchanzinho nas orelhinhas, eu vou pegar uma corzinha menos cor-de-rosa, né, mais levinha, e vou passar aqui, ó, dentro da orelhinha. E faço isso a mesma coisa na outra. Só para trazer um rosadinho. Pode passar um pouquinho aqui também em cima do focinho. Para dar um charme, a gente pode dar uma dobradinha em uma das orelhinhas dele assim, ó. Aí você escolhe também a posição que você quer deixar, mas assim eu acho que fica bonitinho, dá um charme a mais. Agora, para dar um tchan a mais aqui no pezinho, nós vamos fazer a divisão dos dedinhos. Então, eu vou pegar aqui um fio cleia preto. E aí, nós vamos pegar aqui na base, num pontinho aleatório. E nós vamos sair aqui na segunda carreira. Então, aqui, primeira, segunda carreira. Deixar o fio aqui na parte de trás para a gente poder arrematar depois. E aí, nós vamos dar a volta por cima dessa carreira. E aí, nós vamos pegar aqui embaixo também. Então, eu peguei na segunda carreira, contando aqui essa carreira de cima, 1, 2, 3, entre a quarta e a quinta carreira. Ó, pra ficar assim. Aí, a gente vai puxar um pouquinho, pra meio que fazer uma divisão. Aí, a gente vai passar o fio 2 vezes. Aí, na segunda vez, a gente já vai pegar aqui, ó, contando 2 carreiras pro lado. Puxa o fio de novo, para dar aquele afundadinho. E aqui, novamente, a gente passa o fio 2 vezes. Aí, a gente vem aqui do lado de trás. Pega na mesma altura. Puxa o fio de novo. E dá uma puxadinha para dar aquela afundada. Aí, aqui, na segunda vez, a gente já traz o fio aqui pro pontinho onde a gente entrou. Agora a gente ajusta, né, para ficar tudo certinho, ó. E aí vai ficar a divisãozinha assim. Aí é só repetir do mesmo jeito no outro pezinho. Pronto, dedinhos marcados com sucesso.
Agora nós vamos fazer o pompom. E eu vou usar essa forminha aqui, fazedor de pompom da Círculo. E o tamanho que eu vou usar é 5,5 centímetros. Nós vamos encaixar essa parte aberta na parte fechada e deixar dessa forma. Vou usar para fazer o fio amigurumi soft. E aqui, basicamente, a gente enrola o fio de um lado, desse jeito aí, enrola bastante, vai e volta várias vezes, até ficar gordinho nessa primeira parte. E aí vai enrolando, enrola, 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 de um lado para o outro. Quanto mais você enrolar nessa parte aqui, mais gordinho e mais certinho vai ficar o seu pompom. Então, a gente vai enrolar até o limite da forminha. Até quando você vê que não cabe mais, aí você para e já passa direto lá para o outro lado. Enrolei bastante desse primeiro lado, aí eu já passo com o fio lá para o outro lado. Sem segredos, então é só você passar lá para o outro lado e enrolar do outro lado também. Aqui é só passar porque depois a gente vai usar para cortar, então não faz diferença, você não precisa arrematar um lado para poder passar para o outro não, só passar direto que dá super certo. E aí do outro lado a gente faz a mesma coisa, enrola, vai e volta, enrola várias vezes, até ficar gordinho também desse lado de cá. Depois de enrolado, depois que a gente enrolou os dois lados bastante, corta o fio, aí a gente vai fechar a forminha e usar essa trava branquinha para unir as duas pontas e deixar bem firme para a gente poder trabalhar o pompom. Agora chegou o momento de cortar os fios. Então a gente corta nas laterais, corta de um lado primeiro, e aí depois a gente vai lá para o outro lado cortar o outro lado também. Então pode cortar sem medo porque tá seguro, porque a gente fechou as travas da forminha. Então essa forminha é legal porque facilita esse processo. Aí agora aqui a gente vai pegar uma outra tesoura que seja boa de corte e nós vamos cortar as pontas para ficar reto com a forminha, para já ir deixando o nosso pompom mais redondinho. A gente pode soltar dessa forma e cortar depois, mas eu já gosto de deixar ele rente com a forminha assim, cortar todo esse excesso que depois fica mais fácil de acertar. E aqui o importante é ser uma tesoura boa de corte também, para não ficar mascando a ponta do fio e depois ficar feio o aspecto. Então, pega uma tesoura bem amolada. Depois que terminou, você vai pegar um outro pedaço de fio, e aí faz uma bagunça danada, né? Você vai pegar um outro pedaço de fio e passar por dentro da forminha, ó, porque nós vamos amarrar o pompom. Eu passo 2 vezes e puxo bem. Você vai escutar aqui o fio, ele vai passar por entre aquelas aberturas da forminha. Você vai escutar um barulhinho. E aí aperta bem, dá 2 nozinhos para ficar bem seguro e deixa a pontinha maior, que é o que a gente vai usar para poder segurar o nosso pompom. Aí aqui eu já soltei o pompom. Observe que ele ficou pontudinho para as laterais. Aí a gente corta também esse excesso de pontas nas laterais para ficar o mais redondinho possível. E aí vai cortando com amor, carinho, dedicação. Esse aqui é uma questão de observação. Quanto mais redondinho você conseguir deixar, mais bonito vai ficar o seu pompom. Aí agora é só a gente abrir a travinha branca, as duas, puxa uma parte da forminha de cada vez. E agora é só tirar. E o pompom tá pronto. Aí a gente pega assim, ó, no fiozinho que a gente amarrou e sacode e vê quais são os fios que estão passando. E esses fios que estão passando a gente corta para deixar ele bem redondinho. E tá pronto o pompom. Basicamente é isso aí. Agora é só acertar as pontinhas. Aí você vai observando o que tiver a mais. Você corta. Muito fácil de fazer, né? Olha só que bonitinho que fica. Ai, fica muito legal. Dá pra fazer com o fio amigurumi, 100% algodão também, só que ele fica com um aspecto um pouco mais sequinho, eu não gosto tanto. Então é legal fazer com lã ou com o amigurumi soft. Para aplicar o pompom no coelhinho, eu tentei colar com cola pano, só que eu achei que demora demais para poder secar. Então eu até testei com a cola pano, dá para usar também, mas daí você tem que ficar esperando secar muito tempo. Então posiciona, coloca ele sentadinho, posiciona na mesa e pressiona ali, deixa o rabinho colando pelo menos uns 30 minutos, 40 minutos, que aí ele vai grudar. Se você quiser algo mais rápido, dá para usar a cola instantânea também, porque daí já cola na hora e fica bem grudadinho. O resultado do coelhinho é esse aqui. Olha só que bonito que ficou esse pomponzão. E é bem legal que a gente consegue deixar ele sentadinho. E tá pronto o nosso amigurumi bonito. Ai,
Tudo! Chegamos ao final da nossa aula. Gostou de crochetar o nosso coelhinho? Ficou muito fofo, né? Me conta aqui nos comentários o que você achou. Quando postar a sua foto lá no Instagram, me marca, aproveita e me segue por lá, porque tem vários outros conteúdos diferentes do que eu posto aqui no YouTube. Um grande beijo pra você, pessoa bonita, e até a próxima aula. Tchau, crocheteiras e crocheteiros também!